Enquanto a live não começa, que tal dar uma espiadinha na elegância que vai além do debate? Você já conhece a Sonate? Aqui, cada detalhe conta uma história. E cada história merece um toque de brilho. Descubra um universo com mais de 1000 modelos de berloques únicos, para você misturar, combinar e expressar quem você é. Temos lindas peças em bijuterias de altíssima qualidade para o seu dia a dia brilhar. E também uma linha completa em prata 925, para momentos com brilho ainda mais especial. E tem mais. Explore nossa coleção exclusiva Inspirações, com peças que capturam a essência e a ousadia de marcas famosas. Anéis, pulseiras, colares e brincos. Aproveite agora mesmo. Produtos com até 60% de desconto. E com frete grátis para compras acima de R$ 100. Acesse agora e transforme o seu visual. Sonate.com.br. Agora, um convite especial. Você ama moda e quer transformar seu bom gosto em uma renda extra? Então seja uma revendedora Sonate e comece a lucrar agora mesmo, e sem precisar investir do próprio bolso. Produtos que encantam e vendem sozinhos. Lucros atrativos e liberdade para trabalhar aonde e a hora que quiser. Com a Sonate, você tem o apoio de uma marca consolidada há mais de 10 anos e a chance de crescer com estilo, elegância e independência. Entre em contato agora mesmo e descubra como é simples começar a brilhar com a gente. Sem investimento inicial e sem burocracia. Entre em contato conosco e seja você também uma revendedora Sonate. Chame pelo WhatsApp 11 9 9512 5068 e fale diretamente conosco. Estamos esperando por você. Sonate. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à live. Você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Pablo Sonate e aqui nessa live, a live é sua. Nós vamos falar dos principais assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Nós temos talvez o Lula desesperado. Será que o Brasil entraria na Magnitsky do Donald Trump dos Estados Unidos? Estão falando que pode acontecer alguma coisa, porque o Donald Trump já cobrou até a empresa Coca-Cola, que financiou palestra com Alexandre de Moraes. Não só a Coca-Cola, mas muitas outras empresas financiaram e estão financiando palestras com Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes nem está sentindo a Magnitsky, que até mesmo o Gilmar Mendes falou que o Brasil criou defesas contra a Magnitsky para não afetar os ministros. Será que o Donald Trump vai deixar barato? Estão falando que o Brasil pode entrar numa Magnitsky. É difícil, né? É o que estão falando aí. Outro assunto muito importante também é em relação às tensões na Venezuela. Eu sempre falei aqui para vocês que, para mim, as tensões na Venezuela, que o Donald Trump fala, que em relação ao narcotráfico, etc., para mim sempre teve algo muito além disso, porque o narcotráfico sempre existiu, nunca ninguém se preocupou, porque de certa forma é uma fonte de renda para os governos. Agora mesmo foi pego uma embarcação, um navio com toneladas de drogas brasileiro, navio brasileiro, na França. Chegando na França, a França interceptou. Então o tráfico sempre existiu. Então eu sempre acreditei que essas incursões do Donald Trump, essas ações do Donald Trump dizendo que é contra o narcotráfico, para mim é só um pretexto para algo muito maior. E esse algo muito maior seria derrubar o Foro de São Paulo, livrar a América Latina do comunismo que atrapalha os Estados Unidos, conseguir negociar as terras raras, os minerais raros e petróleo e gás da Venezuela. Enfim, muitas coisas estão acontecendo. Tem também a prisão do Bolsonaro. Algumas pessoas estão falando o seguinte: agora com o Bolsonaro fora do jogo, eles estão tentando tirar Lula também fora do jogo. O Alcolumbre já mostrou que não vai aprovar o Bessias. Parece que tem uma intriga com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes também teria pulado fora do barco do Lula. E agora que entra o problema, com todas essas ações do Trump, se o Alexandre de Moraes pular do barco do Lula, o que resta para ambos? Tanto para o Lula quanto para Alexandre de Moraes. Porque os dois estariam
Eu acho que os dois teriam que morrer abraçado. Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Lula, eles teriam que morrer abraçado. Vocês estão me ouvindo ou eu tô falando pra ninguém aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que sim, tá me ouvindo. Eu comecei a falar, nem vi se tinha alguém ouvindo. Enfim, leitura labial. Vocês estão... Tá com áudio? Som baixo? Vamos ver. Som baixo. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Às vezes eu começo a falar e abaixa. Deixa eu ver. Pera aí, gente. Áudio, Focusrite. Tá certo. Baixou aqui. Melhorou? Toda vez que eu começo a falar, melhorou o áudio? Deixa eu ver aqui. Comenta aí se melhorou. Não ouvo nada. Aumenta o volume. Agora aumentei. Deixa eu ver aqui. Comenta aí se melhorou. Não ouvo nada. Aumenta o volume. Agora aumentei. Deixa eu ver aqui. Comenta aí se melhorou. Não ouvo nada. Aumenta o volume. Eu melhorei aqui, ó. Aumentei. Tá bom agora? Enfim, eu tava falando aqui. Acho que dá pra vocês ouvir. Aqui onde você tá. Melhorou agora, né? Agora tá bom. Chato essa propaganda. É propaganda, meu filho. Que se não houver propaganda, não há conteúdo. Enfim, o que eu estava falando para vocês em relação a Alexandre de Moraes, Lula e tudo mais que vai acontecer. Para mim, os dois vão entrar vão ter que morrer abraçados. Afinal de contas, se um largar a mão do outro, o que sobra para os dois? Estão dizendo que agora com Bolsonaro preso, o Lula acaba sendo escanteado também pelo sistema. E só estão esperando o Bolsonaro decidir quem que ele vai apoiar para 2026. O que deu aqui? Está bom, era porque estavam falando do o Lula, não entendi, mas enfim. Só estão esperando o Bolsonaro decidir quem que vai ser o candidato de 2026 para ele, para escantearem de vez o Lula. Deixa eu dar um oi pro pessoal que está chegando aqui na live. João Bulhão, está bom, era porque estavam falando de Lula. Boa noite, amigos. Boa noite, Flor de Lótus. Áudio ok. Para mim ele sai alto aqui. Eu não sei se o aparelho, cada aparelho tem um tom, né? Melhorou, tá bom, melhorou. Todo mundo falando melhorou aqui. Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui. O pessoal tava falando do áudio. Aqui, ó. Chato essa propaganda. Propaganda é propaganda, gente. Não adianta. Se você não quer propaganda, então faz o Pix. Eu já não peço Pix, ainda não pode pôr propaganda. É complicado, né? Sem áudio, é só aumentar aí, gente. Não é possível que tava sem áudio. Deixa eu ver. Boa noite, Dei Santos. A música está muito alta, já baixei. Eu acho que agora tá melhor. Deixa eu ver aqui como que tá saindo para vocês. Deixa eu ver como que tava saindo aqui. Realmente, a música tava muito alta, mas eu acho que agora já melhorou, né? É assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Realmente, a música tava muito alta, mas eu acho que agora já melhorou, né? É assim mesmo. Beleza, acho que agora tá bom. Enfim, tem mais gente aqui chegando na live aqui. Hoje a live é sua. Quem quiser participar da live, deixa eu baixar para não me atrapalhar. Quem quiser participar da live, o contato é 99512, eu me embananei um pouco hoje. 99512-5068. Quem quiser participar da live é sua para deixar seu comentário, sua opinião das coisas que estão acontecendo no Brasil. Hoje nós teremos participante, eu não sei se o Vinícius vai participar, mas já tem duas participantes aqui para comentar alguns assuntos. Eu vou passar alguns assuntos e depois eu vou chamar as participantes que estão aqui. Deixa eu só dar mais um oi pro pessoal que está na live aqui. Quem que tem mais? Tá tudo ok? Tá bom agora? Boa noite. Tá bom, gente. Vamos passar para os assuntos aqui. Eu vou começar com os assuntos mais importantes, que é essa notícia aqui que eu peguei para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Lula estaria com medo das frotas americanas no Mar do Caribe. Segundo analistas, Lula teria mostrado grande preocupação, pois acredita que as ações americanas poderiam escalar para o Brasil. É o que algumas pessoas estão falando, que Lula
estaria com medo das ações. O Lula deu um comentário hoje, uma entrevista, falando que o Trump tomar cuidado, que um tiro pode escalar para uma guerra. E segundo a notícia, diz o seguinte: Lula estaria preocupado com as frotas americanas na costa do Caribe. Segundo alguns analistas, eles acreditam que o alvo de Trump não é Maduro e nem a Venezuela, mas sim o Brasil. Tudo isso porque para Donald Trump e os Estados Unidos, assim como para Marco Rubio, Jason Miller e a alta cúpula do governo americano, Lula seria o chefão do narcotráfico e do Foro de São Paulo. Sinceramente, que Lula é o chefão das coisas, a gente sabe. Talvez ele não fosse antes, mas hoje, como o Brasil é o único país grande aqui da América Latina que ainda tem um governo de esquerda, porque todos os outros países caíram, o Lula se tornou o principal, o Brasil se tornou o principal polo do Foro de São Paulo. O que sustenta o Foro de São Paulo está tentando agora, junto com o BRICS, mandar dinheiro para a África. Falou que vai enviar ajuda do BNDES para a África. Já fez isso nos mandatos anteriores do Lula. E o resultado foi superfaturamento e corrupção. A gente sabe que isso é uma maneira de mandar dinheiro para o exterior justamente para fazer o caixa do PT para as próximas eleições, para os próximos anos e se perpetuar no poder, sempre tendo dinheiro. O Lula já conseguiu juntar dinheiro para ficar no poder, eu acho que por mais 100 anos. Do tanto que ele roubou nos mandatos anteriores e o tanto que ele está roubando agora com o INSS, agora com o Banco Master, ele está se perpetuando no poder. Isso que a esquerda, nisso a esquerda é boa, né? Ela está juntando dinheiro para se perpetuar no poder, mesmo sabendo que o Lula vai morrer. O Lula já bate as botas. E mesmo assim, eles estão juntando dinheiro para um sucessor da esquerda. Tem uma música assim, eu sempre deixo uma música aqui, eu vou pôr mais baixo aqui, ó. Tá bom? É porque eu gosto de pôr uma música diferente para a live não ficar muito tensa, gente. 45 pessoas na live. Tem um vídeo aqui do Lula, vou pôr para vocês. Comenta aí o que vocês acham, se realmente o Lula, se vocês acreditam que o Lula é o chefão do Foro de São Paulo e se ele realmente está com medo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Preocupado porque a América do Sul é considerada uma zona de paz. Nós somos um continente que não temos, armas nucleares, não temos bomba atômica, não temos nada. Lá o nosso negócio é trabalhar para se desenvolver e crescer. A mim me preocupa muito o aparato militar que os Estados Unidos colocou no Mar do Caribe. A mim me preocupa muito. E eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso, porque está me preocupando. O Brasil tem responsabilidade na América do Sul, o Brasil faz fronteira com a Venezuela e não é pouca coisa, e eu acho que não tem nenhum sentido você ter uma guerra agora. Ou seja, não vamos repetir o erro que aconteceu na guerra da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, para começar, basta dar um tiro. Para terminar, não se sabe como termina. Então é importante que a gente tente encontrar uma solução antes de começar. Então eu quero dizer que eu estou muito preocupado e gostaria que não acontecesse, nada militarmente na América do Sul. Bom, a diferença da guerra da Ucrânia e os Estados Unidos com a Venezuela é que o povo ucraniano não quer que o governo seja derrubado, diferente do povo venezuelano, que deseja que o Maduro caia. Essa é a grande diferença. Donald Trump, foi perguntado hoje para o Donald Trump se ele o que ele acharia, se ia invadir, se precisaria realmente acontecer uma guerra. Trump disse que preferia uma maneira mais suave, uma forma de tirar o Maduro mais suave, sem precisar acontecer uma guerra. Só que o Maduro chegou a oferecer esses dias, o Trump, uma transição de 3 anos. Poxa, o Maduro tá de sacanagem, né? 3 anos o Trump já não tá mais no governo dos Estados Unidos. Então, a diferença é essa. A Ucrânia, o povo ucraniano não queria uma guerra.
O povo venezuelano quer uma interferência, assim como o povo brasileiro também quer uma interferência porque aqui, por vias legais, tanto na Venezuela quanto no Brasil, mesmo que ganha, não leva. Mesmo que a direita ganhe, como o Edmundo Gonzalez ganhou na Venezuela, ele não levou. Então o que precisa? Precisa de uma ajuda externa. Nem o povo venezuelano conseguiu derrubar, porque eles criaram uma polícia bolivariana e que o povo era massacrado. E a mesma coisa que o Lula está tentando fazer aqui. E ele está com medo, sim, dessas ações do Trump, porque ele sabe que depois que Maduro cair, vai dar problema para ele. Deixa eu pôr o pessoal na live aqui. O pessoal tá chegando aqui na live. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui o Lula. Colocar aqui, ó. Quem tá entrando na live aqui, deixa eu ver. Renata, que também tem. E também, eu já vou pôr todo mundo aqui, ó. Nadia Rippel, é assim que fala o seu nome? Você tá me ouvindo? É alemão. Dá para me ouvir bem? Tô ouvindo perfeitamente. É estilo mais alemão. Meu sobrenome. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu agradecer vocês por estar aqui na live. Fala Renata, Fala Rê, né? Tá aqui o nome do canal, Fala Rê. E a Nadia Rippel. Deixa eu perguntar, vocês estão falando aonde? Deixa eu começar com a Renata e já pergunto para você, tá, Nadia Rippel? Como que é? Rippel, como se lê. Rippel. Tá bom, Rippel. Renata, você tá onde? Eu estou no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e estou ansiosa aqui para falar do novo canal. Boa noite. Você tá na faixa de Gaza aí, então, né? Eu estou exatamente na faixa de Gaza. Vou contar para vocês. E você, Nadia Rippel? Você Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Caramba, adoro. Tem gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Será que as realidades são distintas ou está mais ou menos parecido os dois estados, né? O Rio Grande do Sul não é tão bom quanto Santa Catarina, dizem, né? Mas tá frio aí, ô Nádia? Hoje fez 25 graus. Agora deve estar uns 20, 21. Perfeito. Ah, então tá quente, tá gostoso. É. Renata, você trouxe algum assunto? O que você tem para falar? O que você está achando? Ou você prefere comentar o que tiver na live mesmo? Tanto faz, posso comentar e posso trazer o assunto que a gente falou antes, né, sobre a operação do Cláudio Castro, do governador aqui do Rio, né, que hoje começou. Hoje não, foi ontem. Ontem começou a operação Barricada Zero. Depois da mega operação que teve, em 28 de outubro, né, ele falou, né, nas entrevistas que ele ia continuar fazendo e que ele ia começar justamente pelas barricadas. Para quem não sabe o que é uma barricada, gente, eles colocam pedaços de concreto grandes, eles fincam ferros, às vezes até trilho de trem para atravessar a rua e o caveirão, né, como é chamado aquele veículo blindado do BOP, não conseguia entrar. E com isso, o pessoal das comunidades e bairros, tá? Não é só comunidade, não, tem bairros mesmo. Eu já estava vendo num canal que eu confiro essas coisas nesse canal, é um podcast chamado Fala Glauber. Aliás, ele é carioca que nem eu, e por isso que o meu canal se chama Fala Rê, porque aqui a gente se cumprimenta dessa forma, né? Eu falo, fala, Pablo. E aí a resposta é sempre, né? Fala, Rê. Então, como o canal é para falar, né? Gente, o negócio aqui é o seguinte: o governador está fazendo o certo, porque o que ele disse vai ter operação todo dia. Nós vamos tirar quantas barricadas colocarem, quantas nós vamos tirar. E hoje, na operação do dia de hoje, acho que foi em Duque de Caxias. Uma das operações estava em Duque de Caxias, foram 5 comunidades hoje. E o cara que estava manejando lá, dirigindo a retroescavadeira, ele foi baleado. Então, tá o pessoal da polícia, tá o pessoal do BOP, junto com o pessoal da prefeitura que está tirando o entulho, né?
tiraram 800 toneladas hoje, de 5 comunidades. Sabe quantas comunidades tem só na cidade do Rio de Janeiro? Mais de 800. E hoje foi uma comunidade no Rio de Janeiro e as outras foi Duque de Caxias, São Gonçalo, Duque de Caxias, São Gonçalo, São João de Meriti, Queimados. Então foram essas 5, Rio e essas que eu falei. E vai continuar. Eu vi algumas entrevistas hoje e tem que ser, gente, porque onde eu moro só tem uma entrada e uma saída, é uma ilha. Então a gente passa por uma ponte pequenininha e a gente acessa a linha vermelha, onde tem o aeroporto do Galeão, que também é a única maneira que as pessoas que chegam do aeroporto, né, podem entrar no Rio de Janeiro. E essa linha vermelha, ela faz fronteira de um lado com o mar e do outro lado você tem o Complexo da Maré. Foi ali que mataram aquela menina no dia 29 de outubro, no dia após a mega operação, a Bárbara, né, de 28 anos. Ela foi morta ali, onde eu tenho que passar. Se eu quiser sair do meu bairro, eu tenho que necessariamente passar ali que a gente chama de faixa de Gaza, né? Então, eu moro... Você falou para mim que já sofreu um tiro, é isso? Aconteceu? Como que foi? Quem dera fosse um só. Foram vários? Em 2016, eu entrei para Uber, né? Eu estava desempregada, fui fazer Uber. E aí, eu trabalhava de noite. E de noite, aí diziam, você é muito corajosa. Gente, não vai acontecer nada, imagina. E aí, fui trabalhar sempre à noite, porque minha filha ficava com carro durante o dia, para fazer residência. Na Fiocruz, que é um lugar também perigoso, eu não queria que ela fosse de ônibus. Só tinha um carro, então ela ficava com carro de dia, eu ficava com carro de noite. E aí, um belo dia, eu costumava ficar pela Zona Sul, que é mais tranquilo, só que uma velhinha esquentou meu coração, assim, quando ela entrou, tão velhinha, lembrei agora do meu pai. E ela falou assim, eu vou para Inhaúma. Gente, Inhaúma é perigoso. Não sei quem está na live que conhece o Rio, mas Inhaúma é perigoso. E geralmente, quando a pessoa dizia que ia para um lugar perigoso, eu não levava, dava uma desculpa, eu sempre arranjava uma e não levava. E nesse dia, eu fiquei com pena dela. Levei, e quando eu estava fazendo a volta, para pegar o retorno, entrar na Avenida Brasil para voltar, antes do retorno, tinham 4 sujeitos com fuzil e fazendo assim, para parar. Aí eu pensei, bom, ou vai chorar a minha mãe ou vai chorar a mãe deles, né? Fui para cima, acho que... Você acelerou o carro? Quase 200 por hora, Pablo. Mas daí eles iam te matar mesmo. Você acha que se não. você parasse... Você acha que se você parasse, eles iam matar você? Claro, eles mataram uma amiga minha do Uber uma semana depois. Ela foi encontrada dentro do porta-mala do carro. Nossa. Uma semana depois, a amiga Uber também fazia de noite, né? E ela sumiu, aí começaram a procurar e encontraram. Eu liguei o farol alto, acelerei e botei a mão na buzina e afundei no banco e só acelerava. O bom é que essa avenida é um retão, é só reta. Então, não dava nem para eles verem que era uma mulher dirigindo, porque meu carro é filmado, né? Tem isso o filme. Então, eu passei com a mão na buzina e aí eu só vi gente indo. Eles, olha, atiraram. Eu não atropelei, não, mas eles viram que eu fui para atropelar mesmo. Eu não tinha escolha, eu parava. Né? E eu passei rápido com medo deles atirarem no pneu. Se acerta o pneu, aí o carro para, né? Mas eles atiraram? Muito. Tiro de fuzil. Caramba, um pouco, hein? E essa semana foi a última que eu sofri, né? Que eu já sofri várias coisas. Já fui parar para debaixo do carro, igual você vê na televisão, o pessoal ali na Avenida Brasil ou na linha amarela, com tiroteio. Já aconteceu comigo 3 vezes, de eu ir para debaixo do carro. E anteontem, eu fui no shopping comprar um batom. Eu falei, já que eu tô aqui na rua, né, vou dar uma passadinha no shopping, porque meu batom acabou.
o que eu gosto, aí eu fui lá comprar. Quando eu tô saindo, eu escuto assim, pá, 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 bem seco, né? Do lado do shopping, aqui, não é favela, não, do shopping. E estava saindo um policial de moto. Eu olhei para ele e falei: Isso é o que eu estou pensando? Ele falou assim: Sim, senhora, está vendo tiroteio, corre para casa. Eu não esperei 2 vezes, né? Corri para casa. Então a gente está desse jeito, é muito séria a situação aqui no Rio. Sempre foi, desde que o Brizola entrou, a coisa só descambou, de lá para cá nada melhorou, né? E agora a gente tem Deixa eu aí perguntar, por que e você não tem vontade de sair do Rio de Janeiro, não? Largar eu tudo saí, e. eu saí, eu voltei há um ano para o Rio. Eu estava morando no Espírito Santo, numa cidade de 8 mil habitantes, Marataízes. Uma paz, uma maravilha. Só que Mas não tinha aí emprego. não Não. tinha emprego e a casa não era minha, a casa era do meu primo e ele resolveu vender. Aí eu falei, bom, então eu vou voltar, vou para onde assim, né? E aí eu tive que voltar. Mas eu Vem pra quero ir minha embora. cidade. Minha cidade é tranquila. Eu quero ir Mais embora. ou menos, Aqui, mais ou menos. olha, quando o pessoal fala assim, Renata, estou pensando em ir conhecer o Rio, viajar, como é que estão as coisas aí? Eu digo, olha, eu sinto muito. Vem não, não venha. Agora não. Espera a Mas é a coisa mesma melhorar. coisa que o pessoal da Bahia fala pra mim. Eu falava, eu tô com vontade de passear nas praias da Bahia. Não vem, não vem, porque a chance de ser assaltado e acontecer muito. Ser assaltado. Hoje eu tava vendo um vídeo, o rapaz foi assaltado e eu não sabia o que, que ia acontecer, o desfecho, né? Eles colocam na internet, né? Daí eu só fiquei torcendo pro cara ser só assaltado. E quando eu vi que ele foi só assaltado, me deu um alívio. A gente tá Ah, nesse nível, né? Que só sendo É, assaltado já. eu é perdi as contas verdade. das vezes. E eu vou dizer para vocês, só agora, não vou ficar fazendo isso não, dar o meu jabá aqui, que eu abri o canal hoje, gente, para participar dessa live. Então não tem nada Ó, no canal. O canal já estava nos meus planos, abrir um canal para falar de política. Eu tenho já um outro canal que está com mais de 60 mil seguidores, mas é outra coisa, não tem nada a ver com política, nada a ver com notícia. E aí eu pensei, cara, eu tenho tanta vontade de falar, por isso o nome do canal. Fala, E é Rê, que muito agora eu vou poder importante, o importante é que hoje em dia eles estão tentando calar as pessoas, deixar as pessoas com medo de falar. É Então é muito importante exatamente que isso. todo mundo fale, todo mundo abra canal, todo mundo fale nas redes sociais, porque senão, cara, eles vão passando por cima e para eles quanto menos manifestação, menos protesto, menos pessoas se expressarem e falarem o que sentem, para eles, pro tirano, é melhor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para Nádia Rippel. Você tá no Rio Grande do Sul, é bom aí onde você tá? Como que estão as coisas aí? olha, aqui na Serra Gaúcha é tranquilo. Aqui é muito bom. Até o episódio que quase se passou com o Bolsonaro ocorreu aqui deixa eu ver quando é que foi. 2018, 2020, antes, 2016 ou 18. 18 foi a eleição do Bolsonaro, né? Então foi antes. Bom, o prefeito daqui, o Guerra, era um prefeito de direita, né? Excepcional, estava colocando as contas públicas em dia e foi feito impeachment porque ele não, olha o motivo, não dialogava com, com os caras, não sentava junto com o sistema. Então arrancaram ele, Com o véspera de sistema que eleição. com ele não dialogava com o PCC, com o comando ou com Não, aqui não tem, que eu saiba, tem outros nomes ali, mas não chega a ter PCC, Comando Vermelho, mas é as mafiazinhas que tinha aqui, mas não conversava com a pessoa do sistema da política, ele não sentava com ninguém. Entendi. Inclusive, ele se fechava também para as pessoas que poderiam ajudar ele, né? Então, aí que ele falhou. Mas ele não sentava com ninguém, ele tinha um governo enxuto, ele colocou tudo em dia, ele criou um UPA novo no sistema dele, ele terceirizou. Então, assim, ele fez coisas formidáveis na cidade. Mas o sistema arrancou por impeachment véspera de Natal. Na verdade, um dia antes da véspera, 23 de dezembro. E eu dizia, ó, vocês fiquem de olho que vai acontecer isso com o Bolsonaro. Até eu nem me apresentei, né? Deixa eu me apresentar. A gente sabe do estado todo que a gente está vivendo aí no país, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sempre morei aqui em Caxias mesmo.
e eu tenho 47 anos, eu tenho uma boa de uma bagagem, né? Até eu amo os seus comentários, viu, Pablo? Porque tu é muito realista, isso é muito raro nos comentaristas de hoje em dia. Tu e a Brado são um dos poucos que fala assim na lata e sem ideologia, né? Tem o Rubão, ele se diz com a boca cheia que é esquerdista. Como é que consegue, né? Tem uma grande falha das pessoas acharem que hoje esquerda favorece os pobres, sendo que os bilionários, né, os metacapitalistas, financiam, né, toda a agenda de esquerda. Então, eles não conseguem conceber que hoje esquerda, se você fala de esquerda, você está falando de imoralidade, de corrupção, de dominação do sistema, né, gramscista. Então, assim, e o povo está ali falando que é de esquerda, mas querendo prosperar, e os seus líderes milionários, morando quando primeira oportunidade para países capitalistas, né? Então, assim, eu sou formada de formação fisioterapia e educação física, sou formada também em teologia, de especialização, várias especializações. Por que eu estou falando isso? Porque eu só comecei a me interessar por política ali pelo 2010, mais ou menos. Na verdade, eu sou missionária também, né, em teologia. Eu ministrei 10 anos de liderança de evangelismo e missões. E eu estive no Haiti um ano após ao terremoto que houve lá. E eu percebia, né, nas minhas missões lá, que as crianças já, desde cedo, são muito, muito mais rápidas que as nossas aqui. Mas não para malandragem ruim, é coisa boa, para estudo. Então, eles sempre buscam uma segunda língua para se capacitar para sair literalmente do país, né? Então, se lá, lógico que tem corrupção lá é miserável, lógico, mas assim, eu percebi essa diferença na doutrinação, que é muito forte a doutrinação escolar. Então, eu comecei a somar, e é isso que eu quero que as pessoas que se dizem de esquerda, que não entendem o que é esquerda hoje, que se trata unicamente da moralidade, né? A pessoa que se diz de esquerda hoje está vinculada com a agenda de esquerda de desmoralização social. Ponto. Isso é inconcebível dizer que são os ricos que são de direita. Não são. Né? Porque a agenda é totalmente essa, e é a partir da agenda que tem que se localizar onde é que você quer. Você quer progredir, você quer ficar falando mal do seu chefe, você quer viver de bolsa, o que você quer? Se você quer ser, literalmente, que é a nossa Constituição de 88, você quer viver de direitos, você é um socialista realmente. Você, né, como diz o Pablo, você é um vagabundo, eu adoro, sabe? Tem que falar na língua clara para as pessoas. É comuna, é comuna. É comuna, sabe? Não, é que as pessoas, elas dizem, você não sabe o que é ser de esquerda, você não sabe o que é comunismo. Gente, olhem as pautas e ponto final, não fique falando de dinheiro que você não sabe quanto o empresário sofre para bancar uma empresa. E agora o MEI, ali com as novas leis, está destruindo os MEIs, está destruindo qualquer chance de iniciativa, de começar a querer se desenvolver. Aqui, quem quer se desenvolver profissionalmente é punido. É o contrário. E quem quer ser vagabundo, quer roubar, tem favoritismos. Os imigrantes têm mais benefícios que a gente. Eu tenho uma amiga que trabalhava num serviço social na cidade aqui, que as pessoas chegavam de fora assim, recebiam muito mais que qualquer pessoa daqui. Com emprego garantido, com moradia, com tudo e muito mais. Então, assim, né, tem o Estatuto da Imigração, né? Então, assim, é tanta coisa, e aí que tá. Então, da teologia, né, que eu parti, então, da minha experiência como, eu vi que todos os problemas, esse que pessoas que falam esquerda têm que pensar, todos, absolutamente todos os teus problemas, que te dificulta de ascender espiritualmente, profissionalmente, familiar, tudo é política, e a política de esquerda, ela impede, né? Eu sou formada em psicanálise também. Então, assim, eu fui galgando, eu sou o tipo de pessoa assim que se eu sinto um conhecimento me falta, eu vou lá, faço o curso de uma vez, não vou ficar pescando, né? Então, assim, e minha tese, inclusive, foi sobre por que Freud estava metindo nisso tudo. Na verdade, pegaram a teoria de Freud, pessoas Reich, grandes conhecidos dentro da psicanálise, e ele inseriu esse conhecimento na escola de Frankfurt, né, nos fabianos, para como haveria essa desmoralização da sociedade.
Então, por isso que vocês têm que entender da agenda que eles têm de destruição a partir da infância. Então, quando você traumatiza uma pessoa, né? Quanto mais precoce você traumatiza uma pessoa, mais ela tende a permanecer imatura. Por isso que o esquerdista é imaturo, por isso que o esquerdista, quando sofre algum baque, se desespera, se arranca os cabelos, começa a gritar e chorar no chão, porque são crianças. E o que a esquerda quer? É criança gerando criança. Porque daí ninguém amadurece, ninguém ascende espiritualmente. Tá tudo vinculado. Então, assim, porque sabe, eu tive urgência quando o Pablo fez essa de trazer as pessoas falarem um pouco, né? Então, eu venho vindo nesse estudo, eu fiz a live com a Carolina Campagnolo, ajudei a tese, quer dizer, ele pediu ajuda para mim, mas não sei se ele usou o material, do Nicolas Ferreira para o TCC dele. Eu estudo muito tempo. Então, assim, as coisas que falam sobre essas pessoas, eu convivi com eles. Esse processo de dizer que, até estava falando da Ana Carolina esses dias, a gente cresceu junto. E o Bolsonaro, ele sempre teve um brilho diferente. Tem até post meu, quando ele ganhou em 2018, todo mundo dizia assim, olha, teu sonho realizou. Acho que foi em 2013, a gente queria que ele tivesse vindo a candidato em 2014, o partido fechou. E a gente pegou e começou a fazer campanha já, né? Daí eu coloquei num post dele assim, o povo sonha com a tua candidatura, em 2013 isso foi. Eu coloquei esse comentário. Então, assim, quando consumou em 2018, muitas pessoas dizem, porque a direita só nasceu com o Bolsonaro. Não, estão querendo desmoralizar na Carolina Campagnolo por causa da construção política que ela estava fazendo no estado dela. Não, porque até é muito importante comentar, porque eu conheço a política de dentro. Quer dizer, de dentro eu não digo, mas das janelinhas. Tipo assim, vocês que estão aí fora, que nunca tentaram entrar em partido, como é que vocês ficam horrorizados com as coisas. Por isso que eu até entendo por que o prefeito maravilhoso foi impeachmentado, porque ele não negociava, porque é tão bruto. Como eu disse, eu candidatei 2 vezes. Até na última vez, a primeira vez eu fui falar, olha o que vai dar. Na segunda vez, essa vez eu vou ganhar. Ali que eu descobri fraude, não sei se depois eu tenho tempo para comentar como é que foi essa fraude. A gente descobriu, tintim por tintim, como ocorre a fraude eleitoral. E o advogado disse assim para a gente, tá, você vai apresentar isso pro sistema, o sistema vai olhar para a tua cara e dizer assim, vou ver se vou investigar, e no final ele vai dizer assim, te conforma, mal perdedor. Então, assim, a fraude eleitoral ela não ocorre só na urna física, ela ocorre em todo o processo. E a fraude maior ocorre quando eles se fecham na sala secreta e fica aquela hora e meia. Ali que eles atualizam o algoritmo e eles colocam quem eles querem, quantos eles querem de votos. Eles distribuem ao bel prazer. O que eu posso resumir é que de um dia para o outro, o meu grupo que fazia campanha para mim, eles eram 70 pessoas no grupo, e já tinha saído um monte, mas naquele dia estava 70. De um dia para o outro eu perguntei, porque já tinha o meu primo, que a família toda dele é petista, e tinha uma urna lá que era ele e o voto do meu primo. Ele disse, como ele é petista, assim, eu nunca acreditei nessas coisas que falavam de fraude eleitoral, mas como eu e meu pai voltamos nessa urna, tinha que ter pelo menos 2, só tinha um. Então, o que eles fazem? Eles distribuem os votos ao Léo. Então, assim, de provas, teria matematicamente, que meu irmão é matemático, ele disse que era improvável, quer dizer, totalmente impossível. Eu tinha as pessoas provando que os votos dela não constavam, sequer constava a urna, muitas pessoas. Então, assim, de um dia para o outro, 36 votos já daquele grupinho de 70 pessoas, fora o resto que a gente espalhava material para tudo que é lado. E não aconteceu. Você foi candidata do quê? Vereadora. Ah, vereadora. Porque é o seguinte, quando a gente é uma pessoa que tem... que é fora do sistema, né? Eu acho que eles, não sei como é que eles canetam lá, mas eles têm um coeficiente para colocar o do deles, e eles colocam percentagem de partidos, acho que eles se vendem lá, não sei como é que eles fazem, mas o algoritmo, ele programa para distribuir os votos aleatórios, várias urnas de um voto. Tá, eu vou dar a principal prova, que eu não tenho, mas o meu amigo André Temelo, que é daqui de Caxias também, ele veio da Alemanha para fazer campanha pro Guerra, né, quando estava todo esse troço de querer tirar o Guerra e tal. Aqui de Caxias, Guerra era o nome do prefeito que foi arrancado injustamente.
E ele só fazia campanha pela internet, ele não chegou a sair. Eu saí, nossa, eu estava tete a tete mesmo. Mas daí ele foi fazer fiscalização num bairro aqui de Caxias da Lopes. E ele tirou foto do boletim de ouro. E quando veio os quadros de votos dele, quando ele olhou, ele disse, bom, eu não fiz campanha aqui, tudo bem, não tenho voto aqui, ninguém me conhece mesmo, minha campanha só foi pela internet. Mas quando veio o resultado do TSE, ele tinha um voto em cada urna. Para ver o escalabro que essa gente faz, literalmente é distribuir como eles bem entendem, né? Então, assim, por que eu estou ressaltando sobre o voto eletrônico? Porque o procurador Felipe Gimenez, ele cansa de ressaltar que as pessoas parece literalmente estão inertes, não sabem para que lado que vão, ficam, sabe, cada dia o sistema, ele é hábil em fazer isso, ele vai lançar espantalhos todos os dias para que o povo se perca em tanta coisa ruim, e quanto mais coisa ruim você recebe, mais você se deprime e menos você luta. Então, ele faz isso de propósito, para te deixar bem desbaratado. Então, eles estão roubando a doidada, em vez de a gente, como população civil, focar na solução, a gente fica focando, né? Eu chamo de direitista jornalista. Eles ficam de jornalista do sistema. O sistema banca lá o troço ruim que está acontecendo. Eu vou contar o que está acontecendo. Tu viu? E por isso eu gosto de ti, Pablo, e do Brado, porque vocês vão lá e metem cacete. Então, assim, por isso que também eu digo que, quanto a falar de pessoas que estão dentro do sistema, que às vezes parece que o posicionamento delas não combina. O que acontece? Eu estou falando de quem estava na janelinha e viu tanta coisa dentro. Porque às vezes tu tem projetos maravilhosos alinhados já. Aí acontece aquele baque que está acontecendo o tempo todo. Se tu se coloca contra, tu perde aquela fagulha única que tu conseguiu, tá alinhada para dar um bem para o povo, tá entendendo? Porque é tanta nojeira, vocês não têm noção da nojeira que é de se roubarem entre si, é uma coisa absurda, é nojento, assim. Eu conheço porque tem pessoas que vêm de Brasília, assim, que ficam lá com o pessoal, que eu não falo aqui, porque, né, a pessoa pede sigilo também, e também se você não tem prova, mas é assim, cara, não só a sujeira de corrupção, mas a sujeira moral, de drogas. O Aécio Neves mesmo tem o apelido de aspirador de pó, porque Você lembra aquele vídeo do Dória lá com um monte de prostitutas também? Brasília Brasília, cara, é Sodoma e Gomorra, né? Mas não é só Brasília, é o Brasil todo. O Brasil, então. O sistema é gigantesco, Sim. O sistema está no centro de saúde, o sistema está no conselho tutelar, o sistema... Voltando um pouquinho. Então, desde que eu comecei a estudar um pouco de política, eu me tornei intervencionista, até hoje eu sou. Aí eu vi uma defesa das Forças Armadas, já vi. Para vocês terem uma noção da capilaridade desses demônios, né? Porque fazem, digamos, então, assim, uns 12 anos que eu sou intervencionista, né? Aí entre parênteses, hoje o povo tem ódio das Forças Armadas porque há o propósito de desmoralização das Forças Armadas, porque o próprio Bonoro reforçava o tempo todo. As Forças Armadas são o último obstáculo contra o comunismo. A partir da Constituição de 88, eles não têm mais o mesmo poder que tinham antes. Eles são subordinados ao Ministério da Defesa, são terceiro escalão. Sabe o que é terceiro escalão? Tem o primeiro escalão primeiro, o segundo escalão, depois vem as Forças Armadas, de forças de defesa da nação. Eles não podem dizer, agora eu vou fazer que nem foi em 64. As pessoas tendem a denegrir porque não sabem dessa... E eles são proibidos de se manifestar politicamente também. Eles não sabem dessa lei, enfim, que o proíbe, e como eles são muito legalistas, né? Podiam sair fora das quatro linhas, que nem o Bolsonaro podia ter saído, né? Mas, enfim. Voltando. Como eles são demoníacos. Nós estamos, então, todos os anos a gente ia direto, quando tinha as manifestações na praça, a gente ia direto para a porta do quartel. Nós estávamos em 7 pessoas numa delas. A gente, no início lá de uns 3, imagina, uns 10 anos atrás, tinha muito pouca gente, a gente ia migalhas mesmo.
Um era petista, a gente não sabia, estava no nosso grupo do WhatsApp, tudo. Eles infiltram grupos menores para ver como é que a gente vai articular. Se eles veem que a gente começa a florescer, eles vão lá e cravam na cabeça. Em 2021, 22, foi a eleição, então foi 21. Eu fazia parte de um grupo, Sociedade Civil Organizada, não sei se vocês falaram, SCO, e nós começamos a planejar, né, manifestações lá em Brasília, né? Eu já tinha sofrido a fraude eleitoral, eu sabia como é que ia ser o Bolsonaro. Eu dizia com todas as letras: soltaram o Lula porque vão colocá-lo de novo por fraude eleitoral. O Bolsonaro só ganhou em 2018 porque ele venceu a fraude de tanto voto que ele tinha. As pessoas não... Ai, como é que ele ganhou? Ele ganhou porque ele venceu a fraude. Por que o Nicolas ganha? Porque o Nicolas, eles sabem que se ele não entra, o negócio fica muito na cara. Então, as pessoas chaves, eles têm que manter. E até mais que eles sempre vão deixar uma meia dúzia de gato pingado entrar para dar a cara de democracia, mas eles sabem que meia dúzia não acontece nada. Entendeu? Então, olha, como não tem democracia no Brasil, se o Nicolas entrou, se o Guy entrou, se o Van Hatten entrou, mas diga o que eles conseguem fazer na Câmara? Nada. Tudo barra. E agora estão sendo perseguidos um por um, né? Você vê que eles estão sendo perseguidos e passados um por um, eles vão tirando para que na próxima eleição aqueles que são mais fortes não possam concorrer. Isso é muito perigoso. Alguém no chat está falando que o povo não deveria votar. Olha, na minha opinião, eu não consigo enxergar, a gente enxerga muito mal. Na minha opinião, na época da eleição, ninguém deveria ir votar. Eu vou falar um negócio para vocês. Jamais façam isso. Jamais. Porque o que a esquerda quer é justamente isso. Exatamente. Nós temos que fazer o que o Trump fala, nós temos que fazer com que seja grande demais para ser roubado. Então tem que ser grande demais para ser roubado. A gente não pode se calar, né? Ah, Renato, você não tem medo de abrir um canal para falar de política? Gente, se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo hoje, que o canal foi criado hoje, e se todo mundo fizesse, falasse o que acha, desse sua opinião, como que o STF ou a esquerda poderia prender todo mundo de direita? Não dava, não tem como. Mas por isso... Aí é difícil, Pablo, você ter um canal como o seu que fala abertamente as coisas, como eu pretendo fazer o meu, mas é difícil, porque a gente carrega por trás gente que fica aqui assistindo e nem sequer like e comentário dá porque está com medo. Isso eu vejo no meu Facebook. No meu Facebook tinha um monte de comentário, eu sempre falo muito de política, então chovia comentário. Agora, quando tem um ou dois, porque as pessoas de direita estão tudo em shadowban. Eles não querem que os nossos comentários atinjam outras pessoas. Não se trata disso, Nádia. Será que não? Pelo menos o meu público... Eu estou shadowban direto. Não, o meu público é assim, a galera fiel, a galera que vê, que procura. E eu posso dizer para você que quantas vezes eu perguntei, você já viu? Poxa, eu vi, mas eu não botei nada não, porque vai que, né? E aí esse vai que... Mas sabe o que eu acho? Que até mesmo, poxa, eu comento na Brado e às vezes fica sem, uns dias eu fiquei sem comentar lá porque eu tava fazendo outras coisas, não tava conseguindo comentar e não chegava uma notificação da Brado para mim. O pessoal vem aqui e fala assim pra mim, Renata, o pessoal fala assim, Pablo, você tá fazendo vídeo ainda? E eu faço 2, 3 vídeos por dia, entendeu? Então eu acho que o pessoal tem medo, isso eu concordo, mas eu também não sei se é só com o povo da direita. O problema é que, anos atrás, um vídeo de direita pegava 100 mil, 200 mil visualizações fácil. E hoje, cara, o meu canal caiu assim absurdamente. Daí você fala, caramba, eu fiz uns dias atrás, eu fiz um vídeo e teve 200, 300 mil visualizações. Daí o vídeo segue, e vamos supor, 50 mil likes, tá? E peguei mais ou menos uns 10 mil inscritos. Então você teve 50 mil likes, 200 mil visualizações e 5 mil inscritos, tudo bem. Daí o outro vídeo, o que você entende? Poxa, se a pessoa se inscreveu, deu like,
ela vai querer pelo menos assistir o próximo vídeo, mesmo que ela não goste. Daí eu faço o próximo vídeo e tem 500 visualizações. Mas É muita loucura. É o somatório de fatores, tá? Até o título, até as coisas que a gente coloca no título, palavras que eles... Você tem que saber falar o que você quer falar no título e na thumb sem explicitar muito, porque isso faz com que o próprio algoritmo, que já foi treinado para colocar em Shadowban, coloque mais ainda. Então, a gente tem que se virar nos 30 se a gente quiser falar sobre política. Sim. Não tem jeito. A gente Deixa eu passar para uma notícia aqui para vocês comentarem também. Eu vou ler essa notícia rapidinho aqui, ó. Vocês ficam aqui na live comigo. Não sei se o Vinícius vai entrar. Deixa eu ver se o Vinícius vai entrar. Acho que eu mandei para ele, não sei se ele vai conseguir participar hoje. Enfim, vocês estão enxergando aí? Brasil chega a pleno emprego com informalidade na mínima e alta na renda do trabalhador. Daí eu tenho a matéria aqui, eu vou ler para vocês. Mas assim, a matéria diz que o Brasil tá em pleno emprego porque... Por quê? Porque a gente sabe. Só que, se você pegar o número de pessoas inadimplentes, mais que triplicou nos últimos 2 anos. Já foi recorde. Você fala, como que a pessoa tá pleno emprego, mas a pessoa tá inadimplente? Daí tem uns dados aqui que eu vou trazer para vocês. Escuta só, hein? É um texto bombástico aqui que eu fiz hoje com dados. Hoje, 94 milhões de brasileiros recebem algum tipo de programa social. Quer ver? Deixa eu só enquadrar aqui, ó. Espera um pouquinho, só aqui, ó. Só para eu falar pro pessoal. Meu cabelo tá bonito hoje, hein? Tô todo queimado. Eu fui pra praia. Deixa eu ler aqui meu texto aqui, ó. Presta atenção. Hoje, 94 milhões de brasileiros recebem algum tipo de programa social. 94 milhões. Isso representa 44% da população total do Brasil, que hoje são 214 milhões de brasileiros. Mas olha como isso pode piorar. A população brasileira é de aproximadamente 214 milhões de pessoas. Porém, desses 214 milhões de pessoas, apenas 174 milhões estão em idade de trabalhar, de 15 a 65 anos. Então isso diminui. Jovens abaixo de 15 e de 65 anos somam... jovens, né, de 15 a 65 anos somam 174 milhões. Se 94 milhões recebem auxílio, isso significa, olha que absurdo, do povo que está apto a trabalhar, dos 15 aos 65, se 94 milhões recebem auxílio, isso significa que 64% da população ativa vive de assistencialismo. Pablo. 64%, cara, de cada 4 pessoas trabalham para sustentar 6. Só para concluir aqui, ó. Ou seja, a maior parte da força de trabalho do Brasil não está trabalhando e vive algum tipo de benefício. E tem mais. Essas pessoas não aparecem como desempregadas. E é aí que eles estão falando que é o pleno emprego. Porque quem recebe auxílio não... às vezes até trabalha. Como eu comento, essas pessoas acabam trabalhando, algum trabalho informal, porque precisa completar a renda. Mas para o IBGE, elas não constam como desempregados. Ou seja, por isso que eles falam que hoje o Brasil está em pleno emprego. Os números são absurdos e é insustentável, porque... Cadê aqui todo mundo? Você tá aqui, entrou. Porque... E a tendência do ano que vem é mais auxílio. O Lula vai inventar mais alguma coisa, ou aumentar o Bolsa Família, ou aumentar... Porque ele já tem o Vale Gás, o Butijanja, né, que o pessoal fala. O Butijanja... Essa eu não conheço. Luz para... Eleições, né? Mas eu acho que não, viu, Pablo? O país já está quebrado. Já estamos em mais de 8 trilhões de dívida. Mas esses caras, velho, para ganhar eleições, eu acho que eles fazem de tudo. Para eleição, depois não vai ter. Não, depois arregaça. Então, esse é o problema. É insustentável. Depois que passar as eleições...
Oi? Existe uma vantagem nisso tudo. Está ficando tão escancarado que hoje eu vi uma notícia de que o Brasil vai financiar em Moçambique bilhões Sim. de reais quando não tem dinheiro para colocar nos Correios, por exemplo. Uma especialista lá de economia disse que os Correios não têm mais solução. Já está assim, já está na Os Correios são UTI, quebrados. em Já. estado terminal, acabou. Os nossos só que agricultores aqui do Rio Grande do Sul não se recuperaram ainda. 25 Tiveram umas duas centímetros. estiagens, tiveram 2 enchentes, eles estão dívida em cima de dívida, eles estão encolhendo o repasse para os agricultores. Então, assim, está acontecendo muito SUI direto aqui no Sul. Sabe, isso não é divulgado. Eles Acontecendo estão o quê? quebrando. SUI? Ah, É, pessoas se deletando, né? Sim, Então, assim, e isso a gente tem que lembrar o povo que é o primeiro passo. Foi assim em todos os países que eles quiserem implementar o comunismo. Eles acabam com a provisão de alimentos. Então, o povo já não, os agricultores já não estão conseguindo dar volta, os agropecuários, enfim, toda ela, porque estão reduzindo, porque é muito imposto e é muito coisa do IBAMA que eles estão colocando em cima. Então, se eles não estão dando conta, estão dando multa em cima de multa, porque o sistema é deles, eles inventam o que for, né? Para os deles, eles sempre passam a mão na cabecinha, né, para não cobrar, mas para os nossos, entre aspas, de direita, o povo que realmente produz, né? E todo mundo que produz é de direita, eles estão. Né? E teve também na A época da notícia que você enchente. colocou na tela é isso que eu falei, de Moçambique? Sim, eu vou comentar. Só dando um adendo no que a Nádia falou em relação aos agricultores do Rio Grande do Sul, eles, por causa daquelas enchentes, que o governo não ajudou em nada, exatamente. Não! Ele brada que deu tanto, porque não deu nada. Assim, Não deu tem nada. um monte de cláusulas para entrar e o povo não. Os grandes produtores não conseguiam se enquadrar no que eles colocavam, né? Assim, igualmente isso é de casos, muito estratégia. poucos casos foram entregues. Mas na África, eles fizeram a mesma coisa. Tiraram os agricultores e você pensa assim, o Lula esqueceu nada, é proposital. Muitos estavam no financiamento do Banco Safra e eles estão tentando rolar a dívida. Não, você não vai rolar a dívida. Você fica inadimplente, você não paga suas contas, o governo vai lá e faz o quê? Toma. É tudo premeditado. A notícia é essa daqui, né? Lula indica o novo ciclo de apoio do BNDES para investimentos na África. Fala foi feita durante a visita do presidente brasileiro a Moçambique, em celebração aos 50 anos de reeleição diplomática entre os países. O que a gente sabe é que já foi, nos outros governos dele, ele também fez isso. E foi calote. É igual o metrô de Caracas, na Venezuela. É só desvio de dinheiro. Olha, eu não sei quanto que ele vai enviar, mas são bilhões. Eu vou enviar 10 bilhões aí para vocês. Separa uma parte para mim, tá? Deixa guardadinho aí. É isso, gente. O Porto de Cuba também, que nunca foi pago, né? Sim, a garantia eram charutos. E o que a gente tem que fazer, Pablo, eu acho, os canais de direita, né? Eu sempre falo isso. Primeira coisa, as pessoas que são de direita têm que dar força aos canais de direita. Não só canais já grandes, que esse a gente acompanha porque eles têm realmente muita informação, mas os pequenos também. E falo mais, acompanhar os políticos, o que está falando cada político que a gente acha, né, que é legal, porque muitas vezes a gente se decepciona, tá? Eu tenho essa coisa de botar num cantinho, né, ali no pensamento, vamos ver se esse aí vai ou não vai, né? Porque a pessoa, por exemplo, chega uma pessoa nova e aparece assim, tipo, eu vou citar aqui o advogado Chiquini, ele apareceu do nada, né? Ele surgiu ali e já falaram, até ouvi falarem, esse cara tem que ser presidente. Quem é que conhece o Chiquini para falar um negócio desse? Você tem que colocar o cara em observação, entendeu? O cara já chegou, já falou que quer ser senador, então ele já está em pré-campanha, ele já fez canal, ele já fez uma plataforma também que você paga para entrar. E, assim, eu não estou falando mal do cara, eu não conheço o cara, mas achar que o cara apareceu, fez uma fala bonita, agora ele tem que ser presidente do país? As pessoas têm que
começar a aprender a analisar, a ver nas entrelinhas, sabe? Mas Porque sabe o que acontece, ô Renata? Os que estão aí não são o que as pessoas querem, né? Nem mesmo o Bolsonaro é mais, ele foi, mas hoje ele não é mais. Tarcísio não é, nenhum. Então, o que, que o povo está esperando? O povo está esperando aparecer alguém. Lembra quando o Pablo Marçal apareceu em 2024? Ele apareceu assim, foi um avalanche. Depois cagou em tudo. Depois fez ele fez um monte de é, burrice, ou talvez foi proposital porque ele não queria ser prefeito, porque o cara é rico. Pensa bem, gente, pra que que você vai querer Não se precisa, meter com não precisa. máfia, com traficante, com bandido? Tem o Celso Daniel, tem o Teori Zavascki, o Celso Daniel, a polícia disse o seguinte, né, o legista, que antes de terminarem com a vida dele, arrancaram todas as unhas com ele vivo e todos os dentes. Pra que você E rico vai você se sabia que meter num morreram troço mais de 10 desse? pessoas? Morreram mais de 10 pessoas no entorno do Celso Daniel. Sim, Todo mundo que exatamente. esteve com ele naquele dia morreu. Assim, foi É, morrido, né? exatamente. Foi morrido. Todas as pessoas que estiveram com ele, assim, pessoas que não tinham nada a ver com ele. O dono do supermercado onde ele foi, o dono do bar, todo mundo que teve contato com ele naquele dia apareceu morrido, né? Dias depois, e naquele burburinho ali. E não se fala disso, a gente tem que lembrar as pessoas das coisas que aconteceram e do que está acontecendo que as pessoas não falam. Esse é o detalhe. Só se fala agora do Bolsonaro preso. Claro, porque ele é o líder da direita. Mas quem é que está falando da galera que está querendo o espólio de Bolsonaro? Que está querendo surfar no nome de Bolsonaro e que de verdade é centrão. De verdade só está querendo abrir Mas mais isso o é. centrão. Mas, Renata, isso é política. Isso é política. E o Claro, problema do Bolsonaro é que ele quis fazer política. Ele Ele quis sentou. andar com a turminha, entendeu? Ele quis, exatamente. não, eu vou negociar colocar gente de esquerda no governo, não limpou o governo, então ele achou que ele fosse fazer política. Porra, mas ele estava há 30 anos na política, ele não sabe que é um antro de bandidos, entendeu? Entendeu? É complicado. Você fala, ele não sabe, ou ele é muito burro, ou ele é muito ingênuo, sabe? A gente tem que. Ou ele estava Ou sabendo ele e foi quis, né? ameaçado, a gente não sabe, né? Mas Então, que ele entregou o povo para aquela Nádia, mas eu vou cartinha falar. lá com o Temer, entregou. Então, mas assim, eu vou falar por mim, né? Tudo bem que eu sou de outra geração, né? Primeiro que eu nunca seria do exército, porque eu não concordo com instituições nenhuma. Existem pessoas boas nas instituições, mas eu não Exato. participaria nenhuma, porque a gente sabe, na igreja católica, na evangélica, na espírita, não, até na gnose, porque eu cresci na gnose quando eu era mais jovem, e eles falam do desprendimento do ego, só que é tudo um bando de ególatras, entendeu? Então, é, mas vamos lá, pro Bolsonaro. Se eu fosse ameaçado, porque dizem que o Pablo Marçal também foi ameaçado e por isso que ele fez o que fez. O mundo precisa de homens, né? Se você foi ameaçado, gente, você tem 16 Testosterona. mil, você Vai tem lá. 16 milhões, você é bilionário. Se eu, no lugar do Pablo Marçal, primeiro, quando vai entrar na política, eles são inteligentes, não são burros. Então, poxa, eu sei, olha, até como que chama aquele que caiu de avião, Eduardo Campos, né? Então você tem várias coisas. Você tem o filho do Geraldo Alckmin, que dizem que também deixaram a pá do helicóptero solta. Então você tem vários fatos históricos que mostram que a política ela é bandida. Quando você decide entrar, você tem que saber que você vai dar com bandidos. Os bandidos vão te ameaçar. E o que, que você vai fazer? Você vai entrar assim com o bobo alegre? Não. Ah, me ameaçaram. Você sabia que iam te fazer isso. Você sabia que são bandidos. Então, eu no lugar do Pablo Marçal, com o dinheiro que ele tem, eu, no meio da campanha, fui ameaçado, sumia do Brasil, levava minha família, porque ele tem condições, e falava tudo. Ó, me ameaçaram, fulano, ciclano, é isso. Vocês estão num país de bandido. Agora ele foi lá e apresentou um laudo falso, sabendo que era falso. Poxa, entendeu? Então essa coisa É. de ser ameaçado, depois que você é presidente, pô, o presidente ameaçado, é Puxa, muito. E Deixa eu outra, que falar ele uma voou. coisa antes que eu esqueça. Só concluindo aqui, ó. E ele foi para os Estados Unidos. A própria Alan dos Santos falou. Desculpa, o Alan dos Santos não, o Paulo Figueiredo falou: você vai ser preso, não volta para o Brasil. Ele voltou É, porque acreditou no Bolsonaro.
Ele acreditou porque a própria ala do Lula falou, não, você vai ser preso assim, ficar um tempinho preso só. Voltou pro caso do Valdemar para apoiar Ricardo Nunes. Você tá entendendo? Então, gente, nojento. é complicado falar que o cara ficou com medo porque foi ameaçado. O cara tinha 16 milhões nos Estados Unidos, cara. Isso que você está falando, eu não sei se vocês viram, a primeira entrevista que o Ramagem deu foi na Timeline. Ele foi na Timeline e ele falou, olha, quando eu percebi que eles iam me prender mesmo, eu não falei nada para ninguém, peguei minha família e vamos embora. Ele saiu pela Venezuela e por Roraima. Ai, gente, agora não sei. Lá para cima, realmente, eu não sei se foi Roraima, Rondônia. Eu sei que ele foi para Venezuela e da Venezuela ele pegou um voo para os Estados Unidos. E ele falou que vai entregar muita coisa. Já está marcado até por uma volta dele na Timeline, que eu vejo todo dia a Timeline, é muito boa. O Alan Lacombe, Desculpa, você tá falando do Ramagem. do Ramagem. O Ramagem, a prisão dele foi decretada hoje, só que ele já está lá nos Estados Unidos com a família. Porque ele viu que ele ia ser preso, ele meteu o pé. Renata, e o pessoal chama de covarde, não é covarde. Mas sabe qual que é o problema? A imprensa vai criar uma narrativa e falar que ele tá mentindo. Mesmo a gente sabendo que é verdade. Igual o Tagliaferro, igual todos os outros que foram ameaçados, que sofreram, vão criar uma narrativa. No Brasil, denúncias não levam a nada. Igual a Nádia falou. Você vai denunciar para quem? Se o cara que está sendo denunciado é quem julga. De certa forma, eu acho que adianta, sim, porque a gente agora tem uma imprensa independente, Revista Oeste, a Auriverde, a Timeline, e também os canais independentes. Eu acho. Um a um. Porque sabe o que acontece? A única coisa que modifica é o povo na rua. Bom, só que o povo não tem mais força e é idólatra. Isso que tu fala bastante, viu, Pablo? A idolatria é um DNA, né? Até tu falou que tu é da gnose. Então, eu saí da igreja evangélica. Hoje eu não tenho mais igreja, não vou mais igreja, porque a partir da psicanálise, a partir do renascimento, que é outra coisa que eu encaminhei, e isso eu falo para toda que os teus telespectadores aqui tenham uma mentalidade já mais avançada. A idolatria está no DNA. Se você não quebra a idolatria no DNA, você vai buscar um líder onde quer que você esteja. Sendo que, eu já trago aí então do cristianismo, é isso que é ser verdadeiro cristão, você tem todo o poder dentro de ti e todos nós, como chamas únicas, com poder, a gente consegue fazer transformação. Esperar líder, ninguém vai fazer absolutamente nada e o sistema não vai parar. O sistema é cada vez pior, eles estão aumentando a aposta a cada dia, estão prendendo cada vez mais pessoas. Então, eu não sei mais o que é não ter shadow ban. Eu conseguia um monte de pessoas também, visualizações, não consigo, assim, eu nem tenho. Deixa eu perguntar, Nádia, você tem canal? O que é? Não, eu tenho um canal no YouTube, já fiz algumas lives no YouTube, até com o capitão Durval Ferreira, a gente fazia muito sobre intervencionismo, agora ele está quieto, faz tempo que eu não vejo ele. Mas eu fiz lives com a Carolina Campagnolo, naquele tempo, lá de 2013. Você conhece o Daniel Barbosa? Daniel Barbosa, da Cruzada pela Liberdade? Ela que está na Europa? Não, é ele, Daniel Barbosa. Ah, Daniel Barbosa. Da Cruzada pela Liberdade. Eu acho que ele estava no grupo do SSO, não tenho certeza, mas tinha um Daniel Barbosa lá. Eu sei que esse grupo ele é intervencionista roxo. Intervencionista roxo. Eu devo conhecer, sim, mas eu sei que aquele grupo lá, a gente estava pedindo intervenção militar, eu até nem terminei o pensamento. A gente estava fazendo o grupo para Brasília, só sei que, igualmente como eu comentei das 6 pessoas, inundaram o grupo nosso, núcleo fechado, núcleo duro, inundaram com gente deles, paga. Então, assim, eles compram pessoas de dentro, é uma coisa absurda. Então, assim, por isso que eu digo, se tu não for líder... Então, quando a gente estava aqui, nessa última manifestação, depois da eleição, que do dia para noite apareceu os cartazes. Foi aqui na minha cidade que saiu aqueles cartazinhos preto de Brasil Why Stolen. Foi aqui de Caxias. A gente estava lá na frente do quartel,
faixa de intervenção militar, do dia para a noite, arrancaram todas as faixas. Eu cheguei lá, eu gritava assim, o que vocês estão fazendo? É tão fácil tu colocar uma pessoa assim, pessoas que não são, né? Por isso eu estou falando com a tua clientela aqui, não sei se é a palavra correta, viu, Pablo? Porque você tem que ser o líder, todos nós temos o Espírito de Deus, a chama divina, a gente tem que iluminar onde quer que a gente esteja, a gente tem que arrastar a massa, porque a massa é ignorante, a massa de direita é idólatra, de político, vocês sabem qual o de voga agora, né? O Bolsonaro tem até hoje, você reconhece facilmente esse DNA da idolatria quando você vê que a pessoa passa o dia e noite, você fala da solução, que a solução o que é? Povo na rua, sem se deixar manipular, com sangue nos olhos, não precisa quebrar, não precisa, assim, sabe, determinado a fazer acontecer, não chegar um retardado lá do dia para a noite comprado, pago, e destruir tudo que tu construiu. Então, assim, para ter uma noção... isso aqui... Em 2000 e... acho que foi em 2013 também, eu estive em Brasília, inclusive com o capitão. A gente foi fazer uma manifestação lá em Brasília, foi logo antes de começar aquelas maiores que teve lá, antes do Kim Kataguiri sentar com o sistema. A gente teve uma reunião uma tarde, estava inclusive a Carla Zambelli junto e mais um monte de gente lá, acho que tinha umas 30 pessoas. A gente tinha decidido a música que ia passar no dia anterior para anunciar a manifestação, tudo, isso aí foi em 2013. Só sei que no dia seguinte, por que eu falo disso? Para vocês entenderem o poder dessa gente. Por isso que você tem que não depender de líder. No dia seguinte, eles botaram outro jingle, modificaram toda a pauta e impediram a gente que bancou de subir no carro elétrico. Então, assim, eles usam essa para nós. Tá travando você, Nádia. Assim, você chamando. Oi? Tá travando você. Alô? Voltou? Tá travando, tá me ouvindo? Deu uma travada. Voltou? Tô. Voltou, agora voltou. Gente, deixa eu me despedir de vocês. Eu vou ter que sair. Poder nosso de... Nádia, você vai ter que sair, Renata? Tem que sair. Gente, deixa eu só deixar o meu beijo para todos vocês. Prazer te conhecer, Nádia. Quando eu estou olhando assim para o lado, gente, eu botei o computador aqui, o laptop, senão eu não enxergo o chat. Eu queria enxergar o chat. Então, um beijo para todo mundo que está no chat. Eu não tô minha comadre que... então, eu aqui consigo só olhando para o lado aqui do computador. E eu ainda não gravei nenhum vídeo para esse canal novo que eu abri para fazer essa participação aqui, mas se Deus quiser, a partir de amanhã eu vou começar a fazer vídeo para lá. Então, quem quiser se inscreve no Fala Rê e a gente se encontra lá. Pablo, obrigada pela sua generosidade. Eu que agradeço, Renata. E muito prazer, viu, Rê? Prazer é meu. E quando vocês quiserem também participar do meu canal, a gente faz uma dobradinha, um trio. A gente vê. Tá bom, vamos. Gente? Estamos tudo do mesmo lado. Isso, o negócio é não desanimar e partir para cima. Vamos lá. Um grande beijo para todo mundo. Renata. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Pablo. Obrigada. Tchau. Já vamos encerrando daqui a pouco também aqui, né, Pablo? Às 8h30 termina. Deixa eu só mostrar aqui, ó, o que aconteceu lá no Moçambique. Você viu isso? Não. O que aconteceu lá? Deixa eu ler aqui a matéria para vocês, ó. Na Guiné-Bissau, autoridades militares da Guiné-Bissau anunciaram que assumiram o controle total do país, suspendendo o processo eleitoral e fechando fronteiras, 3 dias após as eleições legislativas e presidenciais. Segundo a matéria, o Supremo Tribunal do país excluiu das eleições o principal líder da oposição. É semelhante a algum lugar ou não? O Supremo Tribunal do país excluiu das eleições o principal líder da oposição, o ex-primeiro-ministro Domingos Simões. Em 2023, o atual presidente, Umaru Sissoko, dissolveu o parlamento, é tudo que a gente está vendo que eles querem fazer, dissolveu o parlamento que era dominado pela oposição e desde então o presidente governa por decreto. A ação
ocorre depois que Embalo e seu principal rival nas eleições, o candidato independente Fernando Dias da Costa, reivindicaram a vitória nas eleições de domingo. O que aconteceu? A oposição lá venceu as eleições, reivindicaram, mas assim como o Nicolás Maduro, o cara falou, não vou sair não, porque ele já tinha dissolvido o Supremo dele. O nosso aqui é pior, né? Porque não tem como dissolver o Supremo, porque o X da questão é o Supremo. Porém, lá, pelo menos, as forças... Eu não sei se vai melhorar, gente, mas eu sei que as forças militares lá tiraram o ditador, o cara que não queria sair do poder, e sei lá se vai haver novas eleições. Por enquanto, quem está lá é o exército tomando conta. Eu não sei até onde isso é bom, principalmente nesses tipos de países, porque às vezes o exército toma conta e faz barbárie também. Mas, se não for assim, eu acredito mais na força do povo, porque o exército brasileiro eu não acredito, não. Exato. E o que cabe ressaltar também que tudo isso que a gente está passando, inclusive buscando aqui o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, porque o Leitinho aqui do Rio Grande do Sul, ele é cria de Davos, né? Ele vive em Davos. Então, dizem as más línguas, que ele desde criança ele foi criado para esse cargo, e para cargo de presidente da República. Então, assim, ele já está todo alinhado. Então, nós temos que nos atentar que morrer de fome faz parte da agenda desses caras, da Agenda 2030. Então, eles querem, se a gente não se unir, no caso desse tempo, antes da lista 2021, lá do grupo SCO, se a gente não se unir como sociedade civil, né, todo mundo líder, e lutar pelo nosso país, o certo seria nas ruas, porque ficar em casa que nem na fraudemia, só não, né, a gente é prejudicado, né? O ideal é ficar insistentemente na rua e conquistar. Mas também outra coisa que é bom ressaltar, que é o que aconteceu em todas essas situações que eu falei, por isso que eu quero alertar as pessoas que estão ouvindo, porque se você tem um foco, nós queremos salvar a nossa nação, nós temos que ter uma pauta definida, que é tirar o Lula e tirar, no mínimo, o Alexandre de Moraes. Eles têm medo, a gente tem que ter um foco do que querer, já que, né, a intervenção militar está descartada por quê? Porque conseguiram literalmente desmoralizar as Forças Armadas perante a população, né? Por que eles vieram lá e não fizeram nada? Porque se eles não recebem a ordem direta, eles não podem. É isso que o povo não entende. Por que o cara está ali parado, olhando acontecer? Eles não podem, eles obedecem ordem. Então, assim, não foram eles que prenderam lá no dia 8 de janeiro. Se você vê o uniforme, atrás, próximo à grade, está as Forças Armadas, na frente está a Polícia Militar, é a Polícia Militar que está chamando. Então, assim, como o uniforme é muito semelhante, talvez, de camuflado, eles disseram que era o Exército, não era o Exército. Mas, enfim, nós temos que ter um foco, todo mundo na rua, todo mundo líder, e não permitir que eles modifiquem o que chega lá. Porque houve uma manifestação, acho que foi em 2014, foi lá com a Dilma, não sei se tu te lembra, que o povo foi tudo para a rua, no dia seguinte ela diz o povo que pede isso, o povo nem tinha comentado nada sobre aquilo, mas ela deu uma pauta dela para justificar o povo na rua. Então, por isso, né, que é importante a gente ter o certo que a gente quer, e por isso também que eu sempre digo que o lugar correto é na porta do quartel. Por quê? E quando você vai na praça, quando você vai no Congresso, você está dando margem para que ocorra que nem aconteceu lá no 7 de setembro. O sistema ele põe a pauta que ele quer. Quando você está na frente do quartel, você não está pedindo nada para o Exército. Você é um líder, você está ali dizendo que você está dando as costas para o sistema e que você quer que... Você dá a pauta que você quer. A gente não quer mais esse Lula, a gente não quer mais, né? Você sabe quem. Então, assim, o povo tem que se decidir. Mas tem que ter um líder. O detalhe é que se você tem um líder, eles cortam a cabeça do líder. Se você não sabe ser um líder, vai acontecer que nem aconteceu em todas as manifestações. Eles vão usar nossos próprios recursos, a nossa força de mobilização, para eles, para botar a pauta deles e dar risada na nossa cara. É só o que eles fazem, é dar risada na nossa cara. Então, nesse sentido, nós estamos combatendo uma agenda 2030, né? Nós vamos morrer de fome, porque essa agenda, desde Roma, é assim que eles vão destruindo as nações, instalação do comunismo, as mesmas famílias milionárias desde milênios, enfim, eles estão aí a dar
matando a humanidade o tempo todo, e a gente está aí assistindo, e, né, vai se repetir de novo. O pessoal tá achando que o Trump tá demorando muito, mas não é, né? Eu entendo assim que vai fazer o quê também, né? Não vai. Se o Trump ele tá numa sinuca de bico também. Quando eu falo assim, se ele ataca o Maduro, vão criar narrativa que ele tá cometendo genocídio, etc. O melhor que ele teria a fazer, como ele disse hoje mesmo, ele falou que se puder tirar sem dar tiro, para ele é melhor. Só que ele está disposto a fazer se for preciso. Porque ele está numa sinuca de bico. A melhor coisa que ele tem mesmo é se o Maduro fugisse para algum país. Só que o Maduro não vai fazer. Até mesmo hoje Será? falou para se preparar. Ele falou, o Maduro hoje gravou um vídeo falando para prepararem porque lutarão por cada palmo de terra. Entendeu? Então, sei lá, um ditador, cara, tudo bem que o Maduro tava cantando em média, ele tá com medo, né? Mas não sei se ele vai entregar, porque malucos são malucos e ele tá esperando o quê, né? É complicado. Enfim, eu acho que se o, se o Trump tiver que fazer alguma coisa, tem que ser o mais rápido possível, porque senão vai começar a sobrar para ele nos Estados Unidos também. Diz que lá já está sobrando, né? Diz que a inflação lá tá como nunca teve, até que ele reduziu as cobranças aqui do Brasil, as porcentagens, mas eu não vejo ele agindo muito como o povo quer, de vir invadir, porque isso dá legalidade, inclusive, para se agir. E a gente sabe que a China é um órgão infiltrado para nos destruir também. Tanto é que foram, junto com o Biden, que fraudaram a eleição aqui, né? A partir do OCI. Então, assim, a gente não. Sim. É complicado dessa legalidade para ele agir dentro do país. Por isso que É, daí o- ficam dizendo que a gente que é os apátridas, a gente que está contra o país, e eles que são os patriotas, estão pegando essa pauta do patriotismo para eles nesse ponto. então, esse comentário aqui, ó, do Leno Samba Silva, ele sempre tá aqui na live. Ele comentou uma coisa que eu achei interessante, até é pertinente. Mas eu acho que ele disse isso, mas as pessoas não sabem o que é bom. Se o tal líder estiver querendo algo fora, as pessoas não sabem chamar o suposto líder e dizer que é o líder mais. Mas enfim, eu entendi. O povo realmente tem dificuldade de fazer as coisas por conta própria. É tudo manada, né? Você vê na Exato. moda, você vê na música, você vê tudo. É manada, eles vão por manada. Se não tem gente fazendo, eles falam, puxa, eu não vou fazer porque eu vou ficar fora da manada, tenho vergonha. Então, infelizmente, a gente realmente nós precisamos de um líder, né? Só que o problema é que, como aconteceu no Nepal, como aconteceu no México, eu, pelo menos, não fiquei sabendo de que eles estavam na rua por causa de um cara. O Sebastião Coelho, agora que o Bolsonaro foi preso, falou assim: precisamos ir na rua pelo Bolsonaro. Putz, daí já desandou. Porque tem Uhum. muita gente que tem essa aversão do Bolsonaro agora. Entendeu? Porque do lado do Bolsonaro tá Valdemar, que é um bandido, que o Valdemar só tá esperando o Bolsonaro dar o aval de quem que vai ser o presidente. O Valdemar é bandido, gente. Entendeu? Então quando eles, que eu falo, os grandes deputados, cheio de milhões de seguidores, eles deveriam ter convocado logo que o Castro fez as ações, porque lá estava muito inflamado. Então vamos para a rua, vamos, talvez desse alguma coisa. Agora com a prisão do Bolsonaro, e o sistema vendo que Bolsonaro está perdendo popularidade, é até melhor, porque falar, vamos fazer manifestação. Eu vi algumas manifestações pro Bolsonaro, tinha meia dúzia de gato pingado, e o povo falava que se o Bolsonaro fosse preso em 2018, 2019, podia até ser, 2020, podia até ser que a população fosse mesmo. O 7 de janeiro, 7 de setembro de 2021 21. foi lotado, milhões de pessoas. Então, naquela época podia ser, mas hoje, cara, hoje não vai rolar. Ali ele tinha a faca e o queijo na mão e sentou com o sistema para escrever cartinha. Ali, É, lá veio. foi exatamente ali eu falei, eu até comentei com um amigo meu, eu falei, ixi, cara, meu amigo meu era mais bolsonarista assim, falou, não, cara, é estratégia. Eu falei, não, Não, cara, não podia ter regado, bro. Não, não depois que você podia. fala aquilo, você não Sabe por pode quê? regar. Porque é aí que as pessoas não sabem a diferença. Diferença entre legalidade e legitimidade. Legalidade, que o Vilas Boas tanto falava, legalidade é algo que está dentro da lei. Legitimidade
pode estar fora da lei, mas é legítimo porque o povo determinou. E o Sim. povo estava determinando aquele dia e ele sentou para escrever cartinha. É. Ai, gente, que desmoralização. Não, e depois, quando ele deixou, aí que é que a gente vai defender ele, fazer manifestação agora, deixou todas aquelas 1.000 pessoas de famílias sendo presas. Podia ter sido eu só não fui por um detalhe de saúde, sabe? Eu disse, não tenho condição que eu não, de viajar, se não tinha ido, eu teria sido presa também. Então, assim, umas coisas. Você foi Não pra tem. porta dos quartéis ou não? Eu vou há mais de 10 anos à porta do quartel. Se tem manifestação, eu não vou para a praça. Eu sou literalmente, como eu te disse, quando tu tem a chama sozinho, a gente ia sozinho, 1, 2, 3 pessoas, mas não era para dizer que era pedindo, tu não pede nada para ninguém. Uma vez eu me lembro que eu fiz um discurso inflamado, que a gente tinha que lutar para o nosso país, que a força era nossa. Quando eu terminei o discurso, um carinha bem humildezinho chega para mim assim, mas para quem que a gente vai pedir? Ai, gente, dá vontade de chorar. A gente não pede nada para ninguém, a gente determina, a gente faz acontecer. A gente não tem que pedir. Para ver como é forte a mentalidade de desmoralização de esquerda. Essa necessidade de pedir algo a alguém é próprio de quem se submete, de quem tem um Deus, de quem é idólatra. Percebe como. E é por isso que eu digo, tá ligado ao DNA. Então, assim, enquanto eu não quebrei isso em mim, eu fui uma pessoa muito religiosa. Então, assim, é algo muito forte. Mas eu nunca tive. Eu sempre fui muito rebelde dentro da igreja. Sempre, na verdade, rebelde não. Eu via as coisas erradas e ela botava o dedo na cara do pastor. Do pastor não, mas assim, das pessoas. E chorava com o pastor. O pastor estava fazendo errado. O pastor não se faz. Então, assim, eu nunca me submeti a coisa errada. Mas as pessoas, por isso que o nazismo se andou do jeito que andou. Por isso que o comunismo anda do jeito que anda. As polícias se submetem a instruções malditas. Não houve um lá no Nordeste que se suicidou lá no tempo do Covid porque não queria cumprir ordens contra o povo? Então, se tu tem a chama divina, que todos nós temos, e se tu está vivo, você é um ser divino, você tem que agir conforme ele, né? Então, vamos orar, vamos esperar. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito, a gente agora tem que tomar a força dele e fazer acontecer. Estamos deixando o mal avançar porque o bom fica ali assistindo que nem um pateta. Não. Então, e a Agenda 2030 não vai parar se a gente ficar assistindo. Então, estão matando nossas fontes de alimento. As pessoas produtoras estão se arrancando os cabelos, os indígenas estão sendo expulsos, o garimpo ilegal está a milhão, o desfloramento, queimadas, está tudo acontecendo, a gente está ali. É uma corrupção diária, coisas. Paremos de ser jornalistas e vamos trazer a verdade, que o poder está na mão de cada um de nós e não se deixar manipular. Porque é tão fácil manipular um sabe idólatra. o que eu acho qual vai ser? Não agora. Quem tá me ligando aqui? Não. Não agora, porque agora nós estamos num momento muito complicado entre polarização mesmo. Mas o sistema, ele quer destruir Bolsonaro. E eu acho que se o sistema destruir o Bolsonaro, é ruim para o sistema. Embora algumas pessoas acreditam que não, se o Bolsonaro for, vamos supor que apague o Bolsonaro. Aquela polarização de bolsonarista contra os outros, talvez dê uma apaziguada. Se não tivesse um líder só, eu acho que estaria mais complicado para o sistema. Eu acho que o sistema depende também de Lula e Bolsonaro, porque é mais fácil saber quem que ele está atacando. Lembra da Dilma? Não tinha líderes. Os movimentos cresciam organicamente. Daí surgiram muitos se aproveitaram daquele momento. E depois, quando você tem 2 líderes, você sabe quem combater. Você sabe. O Bolsonaro, ele não foi destruído ainda, ele foi amansado. Né? Foi aos pouquinhos. O Alexandre de Moraes fez tão esperto que ele foi destruindo o Bolsonaro aos poucos para cair a popularidade dele. Mas pode ser que não agora, vai ser difícil, mas eu acho que tirar esses líderes que ainda têm idólatras, assim como Lula e Bolsonaro, eu acho que sem Lula e Bolsonaro na jogada, até os esquerdistas, não estou falando dos militantes, eu estou falando do povão mesmo, que vota na esquerda, dos fundilhos aí do Nordeste, etc. Sem o Lula e sem o Bolsonaro, eu acho que ele vai ficar mais fácil da população se unir.
E porque a pauta vai ser o quê? Anticorrupção. Quando a pessoa tem o Lula, você é a favor da corrupção? Não, não sou a favor. Mas o Lula tá roubando. Ah, não, mas tudo bem, porque o Lula salva os pobres. Quando não tiver o Lula, ele vai só sobrar ser contra a corrupção. A mesma A coisa. corrupção já é uma pauta muito aberta. Aí já não funciona também. Então, mas a pessoa tende a defender o líder dela. Eu Sim. acho que sem o líder, a corrupção vai aflorar mais, porque a pessoa não vai ter quem defender. Então, se tiver É, uma mas outra pessoa no sistema, por exemplo, o Alcolumbre, imagina só, tira o Lula e o Bolsonaro da jogada. Daí você coloca o INSS, essas corrupções. Você acha que esse tiozinho, pensa assim, você acha que esse tiozinho que hoje defende o Lula mesmo com corrupção, ele vai defender os deputados? Eu acho que ele não vai. Eu acho que ele vai sentar o pau. é que no caso do esquerdista, a mente está cauterizada. É Então, algo mas eu não estou falando do militante da faculdade. ah, Eu tô falando do do ignorante. cidadão, que nem, ó, aqui, do ignorante, aqui, ó, na minha rua aqui tem o do cara que vende cachorro quente ali, que é lulista. Então, isso que eu queria explicar, não existe, tem os esquerdistas, militantes de faculdade, que eles, é uma ideologia, mas são muito poucos. Mas Mas no deve o estar chegando Nordeste, nesse do cachorro-quente, tu falou? Deve estar chegando nele agora as faturas dos impostos de renda dos PIX dos outros anos. Agora tu consegue rebanhar ele. então, mas então, esse tipo de gente que é lulista, a senhorinha lulista, aquela que os caras fazem entrevista aí, o que você está achando do governo, mas tá roubando, etc. E ela, não, porque o Lula, ele veio dos pobres, etc. Quando tirarem o Lula da cabeça dessas pessoas, não vai ter Lula, daí vai sobrar o Alcolumbre, eles estão cagando pro Alcolumbre, pro Hugo Mota, pra esse tipo de gente eles estão cagando. Eu acho que é mais fácil a população se levantar quando tirarem o líder. Mas isso acontece muito disso. Quando você tira os líderes, a população acaba até entrando em confusão, porque não tem a quem seguir. É possível que o sistema Pois é. queira os dois. Viu? Queira ou não, A eles conversa. jogaram, né? Deixa o Bolsonaro, agora tira o Bolsonaro, coloca o Lula, enfim. Enfim. Que horas são 8 horas e 32 minutos. Nádia, estamos chegando ao fim da live. Tem mais alguma coisa para falar que você gostaria de falar? Não só isso por hora e que o povo possa se despertar e saber que a força está dentro de cada um de nós e que juntos, somando, a gente consegue. Mas a gente não pode ficar deixando o sistema botar a pauta deles, porque eles sempre vão fazer isso no final. Você está lendo os evangelhos apócrifos, né? Na verdade, a minha história é bem longa, mas muito além disso. É, Ah, o Baruch Spinoza, os Evangelhos Apócrifos, que fala justamente isso, né? Que desvirtuaram o que é, Jesus realmente pregava para controle social. E a exato. gente vê claramente isso, né? Jesus pregava uma coisa, Jesus era um revolucionário. Só que a igreja pegou e transformou os seguidores de Jesus em cordeirinhos estúpidos que estão lascados e estão lá, não, vai vir o anjos do céu, Jesus vai vir para me salvar. Quem vai salvar são vocês, como você disse, né? Jesus disse, e está no evangélico que não é apócrifo, né? Ele disse: se vocês quiserem, vocês farão obras até maiores que a minha, entendeu? Só que o povo quer um pastor, ele quer alguém, Exato. E né? tu sabe, Pablo, uma das maiores escamas do meu DNA de idolatria que eu tinha caiu quando da psicanálise eu me dei conta, porque eu me autofaço terapia. Quando eu me dei conta que as minhas frustrações com os meus pastores eram, na verdade, feridas que eu tinha com os meus pais. Então, todas as pessoas que buscam, que se sentem frustradas com as religiões, na verdade, e assim vai com os políticos, a pessoa deposita muita confiança naquele líder, porque está atrelado à tua necessidade de substituição do teu pai e da tua mãe, tu coloca naquele líder aquela energia, né, entre aspas, de adoração, mas não é, porque é de honra, e tu acaba te frustrando, e isso vai acumulando de dores no teu coração, e isso vai te impedindo até de tu lutar. Então, quando caiu essas escamas,
eu digo do DNA de idolatria, tudo o resto vem em cadeia, sabe? E a vida anda melhor, tudo, porque a gente fica aprisionado nessas cadeias que o próprio sistema coloca nas religiões. Eu falo de todas as religiões. E a gente acaba nos desunindo, porque é isso que eles fazem, eles nos dividem em direita e esquerda, branco, preto, mulher, homem, criança. Eles nos dividem em religiões, porque eles sabem que no dia que nós nos unirmos com o propósito de trazer a verdade, de trazer a graça, de trazer a virtude, a beleza, tudo o resto desmorona. Mas todo mundo tem que ser líder de si próprio, saber que o Espírito está dentro de cada um e lutar. Olha o que esse seguidor escreveu aqui, ó, Sidney Dornelli da Silva. Cuidado com o gnosticismo, arianismo, catarismo, são heresias. Negam que Jesus é Deus do Todo-Poderoso. Na verdade, acho que é o contrário, viu? É que as pessoas pegam até o gnosticismo e desvirtuam o gnosticismo. Exato. E quem mais desvirtua, eu vejo muitos pastores evangélicos que nem estudaram o gnosticismo desvirtuando, falando isso mesmo, que é a heresia. Quando eles pregam o gnosticismo real, verdadeiro, ele prega um Jesus, no meu ponto de vista, muito melhor do que o tu sabe que catolicismo. eu não sabia nem o que era de gnosticismo. E a própria palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando tu começa de verdade do teu coração, sabe, da tua alma, de toda a tua vontade a buscar a verdade em todas as coisas, eu descobri que isso é o gnosticismo. Eu não sabia que isso era gnosticismo. Então, assim, o que é apresentado aí por nomes é nada mais, nada menos do que aquilo que eu te falei, que a gente pega coisas que a gente deposita e distorcem as palavras e colocam religiosidades para aprisionar novamente da pessoa. Quando se tem o Espírito, tudo é livre, tudo é maravilhoso e tudo flui. Né? A gente entrou nessa parte espiritual, mas assim, nós temos o poder de transformar, mas cabe nós assumirmos essa identidade crística, né? E fazer acontecer. Porque quando tu começa a dar para os outros esse poder que ele nos deu, tá aí, todo mundo esperando um líder para fazer alguma coisa, não vai acontecer nada. Mas sem querer, assim, às vezes a gente fala, eu nem comento muito sobre esse assunto, porque a gente sempre acaba parecendo arrogante. Mas 74 pessoas na live agora. A verdade é o seguinte, gente, existem coisas que a maioria da população tem dificuldade. Eu sou músico, estudo música clássica, né? E eu vejo que a maioria tem dificuldade de entender a arte de uma música clássica, porque são coisas mais difíceis mesmo, entendeu? Então, quando você prega um Jesus mais bruto, não bruto de brutalidade, mas mais simples, como a igreja, eu vejo muito na igreja evangélica hoje em dia, que está crescendo muito, que você pega senhorinhas, se você falar coisas muito complexas, eles não vão entender. E, queira ou não, se você pega o Baruch Spinoza, os evangelhos apócrifos e muitas outras coisas desse tipo, o budismo, não é uma leitura, assim, não é querendo ser arrogante, por isso que eu nunca falo sobre isso, mas não é uma leitura fácil, não é uma leitura que qualquer pessoa, assim, A gente sabe que hoje em dia a gente as pessoas compreende, a gente não julga eles, mas a gente quer que Exatamente. todo mundo, que a gente esteja junto, que a gente junto a gente vai conseguir. Assim, enquanto a gente tinha andar dividido, e não é questão de ecumenismo, nada a ver, sabe? Cada um tem a sua fé, mas assim, de forças pela verdade, sabe? De querer fazer a coisa certa. A gente vai vencer, mas a gente tem que se unir. Que até uma das revelações que eu tive foi que a Torre de Babel foi feita para nos dividir. E até então nós nos comunicávamos um só povo, um só espírito. Aí divide a língua, ninguém mais entende. A gente não sabe como é que foi a tal da Torre de Babel, mas tá ali. Alguma coisa aconteceu que nos dividiu em línguas também. Então, calcula, se todo mundo falasse, se comunicasse unicamente, todo mundo junto com uma só força. Não tinha como nos dividir. Mas você sabe que hoje em dia a língua já quase não é mais uma barreira, né? Ainda bem, né? A O tecnologia AI hoje em dia tá maravilhoso. transformou a língua já quase... Olha, se imagina daqui 10 anos, se hoje a gente... o próprio celular, eu vejo pessoas que viajam e tudo mais, eles conversam qualquer idioma, fala, a pessoa vai traduzindo na hora,
e tem o óculos da Samsung. Isso agora, imagina daqui 10 anos, você vai pôr um fone aqui e parece que você vai estar em todos os lugares. Você vai pôr um óculos e você vai ler os cartazes, ele vai traduzir na hora, porque o próprio celular já faz isso, né? Quando você pega um texto em outro idioma. Então, se você pegar a Torre de Babel que separou a gente, e hoje nós estamos juntando tudo de volta, é um estudo complicado e é E aí a gente consegue interessante. entender por que que eles estão tão desesperados para fazer essa Agenda 2030 acontecer, matar todo mundo de fome, limpar quem É, eles não querem e deixar só o gado trabalhador para eles. tá certo, vamos dar tchau pro pessoal aqui, ó. Daí a gente já despede da live aqui, ó. Ed Muito Souza Ed obrigada. sempre teve aqui, ó. Davi lutou com um gigante. É, Luísa Souza, Carlos, @ Carlos Mato, acho que eles estão conversando entre eles ali, eu tô sem óculos. Eu também Os... Não tô chegando direito. É, ferrou. eu vou dar só tchau então pro pessoal. Alessandro da Samba da Silva. Quem mais? Sidney da Silva também. Tem bastante Silva, hein? Caramba. Quem tem mais aqui? Sidney. Nossa, não é possível que é outro Silva. Ah, não. Tá certo. Só o Alessandro e o Sidney da Silva. Luísa Souza. Pessoal, a idolatria é perigosa. Teve jovem que seguia canais de direita mentirosos que ficou maluco da cabeça, fraco e acabou tirando a própria vida. Por isso que falo. Então, tirar a própria vida, gente, a morte é a única certeza que a gente tem, cara. Então, cara, pra que você vai antecipar? Existem. Eu só falo uma coisa assim para as pessoas. Quando a pessoa perde o filho, eu não me meto. Porque eu não sei. Eu acho que eu não faria, mas seria muito difícil. Mas por causa de dinheiro, por causa de falência. Então, nem aí, gente. É Tem nem verdade. aí, né? Porque a vida que segue. Eu sei que é difícil para alguns. Alguns não ficam sem família e viram mendigos. Acontece, né? Tem muito casos de pessoas que perderam tudo e acabaram virando mendigos e entraram na rua. Mas, gente, o Brasil é farto. No Brasil, se você pega uma caixa de chocolate e vai vendendo farol, se você consegue um ganha-pão, alguma coisa, dá para fazer. Eu sei que também tem a depressão, né? Que o pessoal às vezes é químico também, né? Às vezes a pessoa está com vários fatores, síndrome do pânico. Tem um parente que toma até. Ele toma Prozac, como que chama o princípio ativo do Prozac? Esqueci. Mas enfim, Não lembro também. justamente por isso. Mas eu sei que é difícil, mas tirar a própria vida, eu acho que. Sabe, se eu tivesse que dar um conselho, né? Qualquer coisa, eu faço comigo. Enquanto eu estou bem da cabeça, eu tento escrever o que fazer. Porque talvez chegue um momento que sua vida entre num turbilhão que você não vai estar mais lúcido. Então você pega aquele momento, fala, o que eu escrevi? Dê um conselho, seria assim, dê um conselho, agora que você está lúcido, dê um conselho para você mesmo, caso um dia você não esteja lúcido, você esteja perturbado com algum problema, porque todo mundo passa pelos desertos da vida. Então quando você está bem, não viva só aquele momento. Olha, eu estou bem hoje, mas se amanhã eu estiver ruim, formule uma estrutura para aquele momento, porque todo mundo passa por isso. Então o que eu falo para as pessoas, aproveite quando você está bem para ensinar o seu eu do futuro que pode estar ruim. É complicado, mas enfim. Carlos Deco, obrigado Carlos Deco. Quem idolatra político é apenas massa de manobra e tu te mostra um bom exemplo disso. Não sei para quem que ele está falando, para mim. Eu não idolatro político, não deve ser para mim que ele está falando, pelo contrário. O livro de Enoque foi tirado da Bíblia. Quem mais tem aqui? Só sei que o povo precisa acordar de uma vez por todas e tirar este Lula, Alexandre de Moraes, e não cair na lábia de bolsonaristas. Bom, enfim, é tudo muito complicado, mas vamos... Tem gente me ligando de novo. Nádia Rippel, mais Muito alguma coisa para prazer. falar? É isso, já falamos tudo aí. E a Tá gente, certo. a gente tem a chama para fazer a transformação. Vamos nos unir. Tá certo. Quando você quiser participar novamente, é só você ter o meu WhatsApp. Quem quiser participar novamente, é só me chamar no 11 99512 5068. Entra ao vivo. E é assim, gente. Algumas pessoas falaram pra mim assim: poxa, mas a live é sua, as pessoas falam muito. A live é sua, é quarta e sexta só. Daí eu faço live na segunda, só eu. Justamente porque pra mim é gostoso ver as pessoas falarem também.
Porque só eu falando, e queira ou não queira, gente, não vou ser falso com vocês aqui não. Se vocês assistirem o jornal, se você assistir na segunda e assistir na sexta, é praticamente a mesma notícia. Muda só um pouco, uma coisinha ou outra. Então é chato pra mim também ficar trazendo todo dia aquela mesma, mastigando, sabe? Mastigando, mastigando a carne o tempo Mas os todo. teus e não- comentários são bem pertinentes, viu, Fábio? Tu tem a mente bem na racionalidade, isso que faz falta aqui na internet. Então, mas eu gosto também quando pessoa, igual a Renata veio, você veio, tem o Vinícius que sempre participa. É assim, gente. Quem quiser participar, entrar aqui, dar sua opinião, o seu ponto de vista e a sua história, será muito bem-vindo. Nádia, obrigado novamente. Fique com Deus e quando quiser é só me chamar e entra aí. Se tiver alguma novidade, é só me chamar e você está convidada, tá bom? Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nádia. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. 8 horas e 45 minutos, estiquei um pouquinho a live aqui. Agradecer a todos que ficaram na live. O começo da live ficou com o áudio um pouco baixo, porque é assim, cara, é uma correria. Eu tava tomando café, criançada chegando, e daí você tem que acertar tudo de uma vez. E, enfim. Mas depois, acho que logo depois ficou alto e ficou tudo bem. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.